Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Dia 27 de maio de 2026, horário 0h00. O avião nuclear americano monitora o Irã e Israel. O ataque de ogivas nucleares é eminente neste momento. 0h, dia 27 de maio de 2026. Já está estabelecido o confronto nuclear. Não temos como evitar. Partiu do Irã. E agora Israel vai proceder. Maiores informações entraremos em contato. Com relação a Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi afastado por ele ter conspirado e tramado o atentado que feriu a orelha do senhor Trump, como também a invasão no jantar e também a invasão à Casa Branca. Todos esses atentados foram patrocinados por membros da Orcrim Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, e tiveram audiência individual com Luiz Inácio Lula da Silva. O FBI, a Interpol, já determinaram a captura tanto de Luiz Inácio Lula da Silva quanto de Alexandre de Moraes. Neste momento, 0h01 da madrugada. Já está tudo processado. E com relação ao Banco Master, já pegaram todo o capital em toda a Europa, toda a Oceania, todo o Oriente. Está tudo confiscado. E estamos procedendo. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, arbitragem internacional, no evento Guerra Atômica Nuclear. Vamos olhar a Lua para testificá-la. Aí está a Lua. Perfeito? Testificando então. Com relação a nosso Pix de sobrevivência, é meu telefone celular, 21 997420789. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Torno a repetir, a Interpol tem a captura de Luiz Inácio Lula da Silva, ele está afastado. O senhor ministro Mendonça já afastou ele e Alexandre de Moraes. Estão afastados os dois, neste instante. A Interpol já se encontra, o Comando Delta já se encontra também, o FBI, a DEA e o Mossad. Estamos procedendo ainda hoje, nesta madrugada do dia 27 de maio de 2026. Perfeito? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial, da Corte Permanente de Haia. A intervenção também é na membresia da ONU. Já está tudo determinado. Por favor, vamos proceder com cautela e posicionamento cirúrgico. Acabou tudo. Ok? Já estamos procedendo neste instante. O Exército já tomou todas as guarnições,
Já está o levante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Os membros que se encontram na China certamente não voltarão porque estão sentenciados ao pelotão de fuzilamento. Eles foram lá para receber ordens e tem que ficar por lá mesmo, pela China. Estamos entendidos? Então, eles estão lá no evento. Vão ver as bombinhas caindo. Entenderam? Foi claro? Que o Senhor Yahushua Rom Yerushalayim nos proteja a todos. Que o Senhor Allah Todo-Poderoso nos proteja. Que o Senhor Jesus Cristo nos proteja. Gratidão. Muito obrigado a todos. Dia 27 de maio de 2026. Horário 0 hora 0 minutos. O avião nuclear americano monitora o Irã e Israel. O ataque de ogivas nucleares é eminente neste momento. 0 hora, dia 27 de maio de 2026. Já está estabelecido o confronto nuclear. Não temos como evitar. Partiu do Irã. E agora Israel vai proceder. Maiores informações entraremos em contato. Com relação a Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi afastado por ele ter conspirado e tramado o atentado que feriu a orelha do senhor Trump, como também a invasão no jantar e também a invasão à Casa Branca. Todos esses atentados foram patrocinados por membros da Orcrim Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, e tiveram audiência individual com Luiz Inácio Lula da Silva. O FBI, a Interpol, já determinaram a captura tanto de Luiz Inácio Lula da Silva quanto de Alexandre de Moraes. Neste momento, 0 hora 1 minuto da madrugada. Já está tudo processado. E com relação ao Banco Master, já pegaram todo o capital em toda a Europa, toda a Oceania, todo o Oriente. Está tudo confiscado. E estamos procedendo. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, Arbitragem Internacional, no evento Guerra Atômica Nuclear. Vamos olhar a Lua para testificá-la. Aí está a Lua. Perfeito? Testificando então. Com relação a nosso Pix de sobrevivência, é meu telefone celular, 2199-742-0789. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Torno a repetir, a Interpol tem a captura de Luiz Inácio Lula da Silva, ele está afastado, o senhor ministro Mendonça já afastou ele, e Alexandre de Moraes. Estão afastados os dois, neste instante. A Interpol já se encontra, o Comando Delta já se encontra também, o FBI, a DEA e o Mossad. Estamos procedendo. Ainda hoje, nesta madrugada do dia 27 de maio de 2026. Perfeito? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial, da Corte Permanente de Haia. A intervenção também é na membresia da ONU. Já está tudo determinado. Por favor, vamos proceder com cautela e posicionamento cirúrgico. Acabou tudo. Ok? Já estamos procedendo neste instante. O Exército já tomou todas as guarnições. Já está o levante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Os membros que se encontram na China certamente não voltarão
porque estão sentenciados ao pelotão de fuzilamento. Eles foram lá para receber ordens e tem que ficar por lá mesmo, pela China. Estamos entendidos? Então, eles estão lá no evento. Vão ver as bombinhas caindo. Entenderam? Foi claro? Que o Senhor Yahushua Rom Yerushalayim nos proteja a todos. Que o Senhor Allah Todo-Poderoso nos proteja. Que o Senhor Jesus Cristo nos proteja. Gratidão. Muito obrigado a todos. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Se não fosse meu Jesus, que seria de mim? Pois a força do mal não teria mais fim. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Ele tanto me amou, oh que graça singular, pois ferido foi na cruz, a fim de me salvar. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Em Jesus posso confiar, sua lei observar, sempre pronto a atentar ao que Jesus mandar. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Meu Jesus é tudo para mim, por confiar em seu imenso amor. Vou dizer a todo mundo, enfim, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Paulo, vocês fizeram um pedido para a embaixada, conta um pouquinho o que é esse pedido. Quem fez foi o gabinete do senador Flávio Bolsonaro, fez um pedido para que a gente faça uma coletiva de imprensa hoje às 5h30, haja vista a quantidade enorme de vocês aqui, repórteres que tem aqui querendo informações, digno, o trabalho da imprensa é esse mesmo, e a gente quer prestar as informações à imprensa, pedimos o espaço, a embaixada em tese tem a obrigação de ceder, Flávio Bolsonaro é um senador da República e há um interesse da mídia, então nós estamos esperando para ver se a embaixada vai agir como um órgão da República, um órgão republicano ou como um órgão do Partido dos Trabalhadores. A ideia é falar o quê? Desse possível encontro com Trump, se rolar ele... Responder um pouco das perguntas de vocês na imprensa, inclusive essa, a respeito de quem o Flávio, quem o senador pretende encontrar, o que ele vai discutir nesses encontros, um pouco da transparência que é devida à imprensa. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acatou a decisão do ministro Flávio Dino, que acabou com a aposentadoria compulsória como maior punição a juízes. Segundo o ministro, um juiz que cometeu uma infração grave deve ter o caso encaminhado ao STF para julgar a perda do cargo. De acordo com a coluna da Manuela Alcântara, aqui do Metrópolis, os ministros entenderam que a aposentadoria compulsória é incompatível com a emenda constitucional que instituiu a reforma da Previdência no Brasil. Em março deste ano,
Dino anulou uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que aposentou compulsoriamente o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Borges Barbosa. Na ocasião, o ministro determinou que o caso fosse reavaliado pelo CNJ, reforçando que a sanção não encontra mais respaldo constitucional. Dino ainda afirma que o sistema deve garantir punições efetivas para casos graves, sem recorrer à aposentadoria remunerada como forma de afastamento. O entendimento é que essa interpretação se aplica a todos os casos. Com isso, o magistrado encaminhou uma sugestão ao presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, para que o Conselho reveja o modelo de responsabilização disciplinar. Dino também criticou as medidas adotadas no sistema disciplinar da magistratura, questionando a imunidade dos juízes a um sistema efetivo de responsabilidade disciplinar. E para mais detalhes, acesse metrópolis.com e o nosso canal no YouTube. Uma viúva entrou sozinha no acampamento do maior exército do mundo e saiu com a cabeça do general. Essa história está no livro de Judite, capítulo 13, versículos 6 ao 10. Holofernes era o comandante supremo de Nabucodonosor, rei da Assíria. Seu exército tinha devastado nações inteiras. Agora cercava Betulia, cidade de Israel, cortando a água e esperando a rendição. Os anciãos da cidade já negociavam a entrega. O povo estava com sede, com fome e com medo. Foi então que Judite se levantou. Ela era viúva há 3 anos. Vivia em jejum, oração e luto. Mas por trás da aparência humilde havia uma mulher de ferro. Judite foi ao ancião mais velho e disse: "Não entreguem a cidade. Em 5 dias eu resolvo isso." Ninguém acreditou. Ela banhou o corpo, perfumou os cabelos, vestiu suas melhores roupas e joias. Tomou uma bolsa com vinho e comida. E caminhou diretamente em direção ao acampamento inimigo. Os soldados a viram e ficaram paralisados. Nunca tinham visto uma mulher assim. Ela pediu audiência com Holofernes, dizendo que trazia informações secretas sobre Israel. O general a recebeu imediatamente. Por 3 dias ela entrou e saiu do acampamento livremente, ganhando a confiança de todos. Na 4ª noite, Holofernes organizou um banquete. Ele queria ficar sozinho com ela. Bebeu tanto que desmaiou sobre o leito antes de qualquer coisa acontecer. A tenda ficou em silêncio. Judite ficou de pé olhando para ele por um longo momento. Então pediu força a Deus, segurou a espada do próprio general e golpeou 2 vezes. Colocou a cabeça dentro da bolsa de comida e caminhou para fora do acampamento como se fosse rezar. Os guardas não suspeitaram de nada. Quando Judite chegou a Betulia e abriu a bolsa, a cidade inteira caiu de joelhos. No dia seguinte, o exército assírio encontrou o corpo do general sem cabeça. O pânico se espalhou. 100.000 soldados fugiram em desordem. Israel foi salvo por uma viúva em luto que ninguém levava a sério. Quando Deus escolhe alguém para uma missão impossível, não procura o mais forte. Procura o mais disponível. Comente glória se você acredita que Deus ainda levanta pessoas assim, e se inscreva no canal. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal fixou o fim da aposentadoria compulsória remunerada para magistrados. Na prática, isso significa que juízes, desembargadores, ministros que cometerem crimes devem ser punidos com a perda do cargo e do salário como a punição mais grave. Antes, a medida era alvo de muitas críticas, porque afastava a pessoa do cargo, mas mantinha a remuneração proporcional ao tempo de serviço. Quer saber mais? Acompanhe na Rádio e TV Justiça. Mas vamos lá, garotinho. Meu irmão, olha só. Você está falando que... O governador Cláudio Castro entrou na justiça contra mim. Argumentando o quê? Argumentando uma matéria que eu fiz e pus a foto dele e o título era: "O Rio tem uma nova rainha das quentinhas". Tá. Minha advogada foi lá, primeira audiência, conciliação. Eu disse: não, diz ao senhor juiz que eu quero provar em juízo, exceção da verdade. Que seria... Explica para a nossa audiência. Exceção da verdade. Quer provar no juízo. Você quer provar aquilo que você disse. Tá. Desistiu. Canela, quando eu falei que ele tinha ligação com a milícia de Belford Roxo,
Ele me processou. Lá atrás. Eu publiquei a carta dele desistindo também. Agora, mais recentemente, o Eduardo Paes, eu fui num podcast, Tá. aí o rapaz, Quer outro café? não quero mais uma água. Água, ok. O rapaz me perguntou, escuta, daquela denúncia toda que você fez, praticamente o único político que não caiu foi o Eduardo Paes. Por quê? Eu falei, olha, porque o Eduardo Paes tem um irmão que é banqueiro e o esquema dele funcionava por dentro. Do BTG. Mas ocorre que, investigando os papéis do Panama Papers, que foi um escândalo internacional, eu recebi a relação dos políticos brasileiros que abriram conta nos bancos do Panamá e lá estava o seu Valmar Paes, com 2 contas com 4 milhões de dólares cada um. Bom, aí, isso foi lá atrás, foi agora não. Aí o Eduardo Paes, naquela época não falou nada, ficou quieto. Agora, quando eu repeti, ele entrou na justiça contra mim, dizendo que não, que tudo foi apurado à época da denúncia e ficou comprovado que o pai dele declarou as contas do imposto de renda. Declarou depois da minha denúncia. Depois que eu denunciei, o pai dele declarou. Agora eu pergunto, o cara tem um irmão que é sócio-diretor do BTG e vai botar conta no Panamá para quê? Pra prestigiar seu filho dele, né? O seu Valmar. Então, Mas pode ser. A conta era de qual banco? Não era do BTG lá no Panamá? Não. não. Aberta pela Mossack Fonseca, a maior lavanderia de dinheiro do mundo. Esse escândalo que pegou políticos do planeta todo, chamado Panama Papers, eram os papéis do Panamá. Panamá é um paraíso fiscal que funciona assim. Você tem 4, 5 milhões de dólares. Pô, glória, recebo. Aí você vai, Recebo, contrata a Mossack Fonseca, ela vai levar você a um banco, Sim. chega lá no banco, eles abrem a sua conta, pegam um panamenho, tem que ser um panamenho, no caso dele era um jardineiro. Esse jardineiro passa todos os poderes para uma procuração para você que é o dono do dinheiro. Isso é registrado em cartório no Panamá. Mas a conta fica no nome do cara. Tá. Se você procurar, você não vai achar a conta. Sim. A menos que você tenha a procuração. Sim. O escândalo do Panama Papers foi que as procurações foram divulgadas e ficaram sabendo os verdadeiros donos do dinheiro. Sim. Né? Então é assim que funciona no E Panamá. como é que o dinheiro chega lá? Ué, Vamos lá, fala mais. é por dentro do sistema. Como? Não, ninguém vai levar num avião ou numa mala 4 milhões. Para esse dinheiro chegar lá, é dinheiro de transferência de banco para banco. Tá, mas aí não fica o registro aqui, Banco Central e etc? Deveria Ah. ficar, mas não fica. Ou, como no caso do Banestado, que foi a famosa, o primeiro grande escândalo financeiro do país, os registros eram feitos e imediatamente apagados. Né? Foi o primeiro grande escândalo, mas só que envolvia a Xuxa, envolvia vários artistas, políticos, a família Marinho, né? Grandes nomes do futebol, abafaram tudo. Então, o sistema financeiro não é inocente. Por exemplo, nós estamos agora vivendo o escândalo do Banco Master. Perfeito. Fale mais. Deixa eu te falar. O Banco Master emitiu 40 bilhões de títulos podres. Quem vendeu? XP, Os bancos, sim. 26 bilhões. BTG, quase 7 bilhões. E o Nubank, 2 bilhões. Agora, os donos desses bancos querem jogar tudo na conta do Vorcaro. Você foi lá na XP ou foi lá no BTG e perguntou, tem um investimento bom aí? O cara disse, ó, tem um título aqui do Master. Você está num banco. O banco, no mínimo, tem que te dar garantia do que ele está vendendo. Aí agora eles querem livrar a cara de todo mundo e empurrar só no Vorcaro. Peraí, o Vorcaro é 7-1 há muito tempo. Todo mundo já sabe. Quando você vendeu, você devia ter um mínimo de responsabilidade e saber que aquele título não era confiável. Tá, mas olha aqui. Eu
Não por defesa, para deixar o nosso papo mais honesto possível. Todos os títulos têm a classificação de risco. Sim. E aí, no exemplo que você está me trazendo, a XP, Mano Walter ganha dinheiro, pô. Mano Walter vai comprar um títulozinho ali de renda fixa, um CDB. Sim. Aí Mano Walter entra lá, na XP, em qualquer outra corretora dessa, mas já que você citou a XP, e ele olha lá, pô, Banco BMG tá pagando tanto, Banco BTG tá pagando tanto, Banco Master tá pagando... Mas olha só, o banco vendeu o título do Master. Não, Então, ele é responsável solidário. A briga que está dando toda é que os bancos que venderam querem que só o emissor pague. Eu vou te contar um dos casos em voga. O caso da dona Priscila. Sabe quem é a dona Priscila? Talvez você nunca tenha ouvido falar. Fala o sobrenome. Não, você nunca ouviu falar dela. Fala o sobrenome. Não, nem sei quem é a dona Priscila. Eu vou te contar a história da dona Priscila. É casada? Não sei também. Eu sei que a dona Priscila apareceu e o Banco Master emitiu no nome de dona Priscila 1 bilhão e 700 milhões de reais. Ô, Priscila. Então, dona Priscila devia ser uma mulher muito rica. Então, a Polícia Federal foi procurar a dona Priscila. E encontrou a dona Priscila como atendente da padaria da vovó. Oh, meu Deus. Ganhando R$ 1.486. Isso é distribuição de renda, porra. É porque igualdade, né? Aí, os títulos Tudo que laranja. o Banco Master entregou ao BRB Tá. eram títulos da Priscila. A Priscila nunca tinha visto o título da vida dela. E tá atendendo lá no DF, lá numa padaria lá no DF. A padaria da vovó, Em Brasília. em Brasília. A Porra. dona Priscila. Vamos atrás de Priscila, pô. Ô, Priscila, vamos bater um papo aí. Explica esse negócio. Vamos Não, lá. rapaz. Vamos lá. Aí eu te pergunto. O Banco Master fez a maior safadeza, mas esses títulos foram vendidos pelos outros. Então, E a cara. responsabilidade tem que ser dos dois. Eu vou te fazer uma pergunta. Olha só, você é um repórter inteligente, mas Obrigado. nem precisa ser tanto inteligente para entender o raciocínio que eu vou É desenvolver nessa agora. que eu entro. Eu não sou no inteligente. Eu entro no que nem é tão inteligente e dá pra entender. Fala. Olha só. O André Esteves, Sim. antes do BRB tentar comprar o Master, ele quis comprar. Ele fez a famosa due diligence e chegou à conclusão que era uma furada. Ofereceu para o Vorcar R$1 e assumir as dívidas. Não vou, não quero. Assim eu não quero. Bem, aí quando estoura o escândalo, avisaram para ele, ó, nós vendemos 7 bi. Desse título aí, nós vamos ter que pagar 3 bi e ainda devolver a comissão. Sem contar que alguém que comprou com a gente pode querer responsabilizar a gente. Aí ele vai e começa. Eu sei que tem lá o contrato da mulher do Alexandre de Moraes. Eu vi quando fiz a diligência. Aí, a pressional, aí daqui a pouco ele solta. Ó, o Ricardo Lewandowski tinha um contrato também de 250 mil por mês, 2 anos. Vê quanto dá. O Guido Mantega estava ali no conselho, ganhava 1 milhão por mês. Ô, louco. O André Esteves está jogando todo mundo contra o Vorcar para levar a cara dele. Só que chegou no limite do limite. Porque aí o governo agora começou a dizer, vem cá, esse cara quer sabotar o governo? Porque ele sabia disso. Ele não teria falado nada disso se ao invés de uma liquidação fosse feita uma intervenção. Porque na intervenção o governo tem que botar dinheiro. Tá. Mas você me disse no nosso papo, agora há pouco, que a cabeça do sistema são os bancos. Aí você citou as famílias de Itaú, Bradesco. Elas são contra o Vorcaro. Perfeito. Elas Então, querem excluir o Vorcaro. É isso que eu quero Só te que o contar. sistema está brigando com o sistema. Exato. Porque o Vorcaro, malandramente, pegou a outra parte do sistema e botou para advogar para ele. Entendo. E ele corrompeu a outra parte, que são os políticos que ele financiava a campanha. Então, como é que está hoje? A parte de cima, com a mídia que obedece à parte de cima, pau no Vorcaro. Os políticos e a Suprema Corte defendendo o Vorcaro. Crise. Porque é sistema na parte de cima... Se autodefendendo, né? Porque o Vorcaro... Não, se autodefendendo... Não, porque o Vorcaro comprou eles, né? Então, porra, Sim. como que vai ficar 5 milhões do Lewandowski, 1 milhão mensal do Manteiga, 3 milhões... 120 quanto da mulher do Moraes? 129. Exatamente. Então, por autoproteção, como eles estão... Esse agora... é o problema. Só que o sistema, a cabeça do sistema, pressionou o Bacen. O que o Bacen fez? Botou para expulsar
o master, né, o vocário do sistema. Esse é o problema. Desde a proclamação da República, não sou monarquista, não, mas estou tendo aqui uma visão história. Ao longo da história. Perfeito. As instituições que foram criadas para defender o povo, elas foram corrompidas e hoje elas têm que se defender do povo. Sim. É o Supremo que tem que se defender do povo. É o STJ que está acusado de vender sentença, aquela confusão lá de vários ministros do STJ acusados de vender sentença. É o Congresso, que foi criado para fazer leis para o povo, deputados e senadores se defendendo do povo. Num país onde as instituições criadas para defender o povo têm que se defender do povo, meu amigo, olha, chegamos quase no fundo do poço. Quase. Minha pergunta é o seguinte, né? Só o Banco Master que pagava esses atores aí do governo? Não. Por quê? Porque, olha só. Lula foi o candidato da família Moreira Salles. Então. Lula foi o candidato da Madame Setúbal. Fazia campanha para ele lá na Faria Lima. Entendeu? E aonde está esse dinheiro todo? Onde está? Me fala, você veio aqui para isso. Porque, olha só, vamos lá, me permita. 30 segundos e eu falo, né? Eu sou limitado, mas eu me esforço. Ó, o Banco Master estava dentro do sistema, só que era uma cabeça pequena dentro de várias cabeças gigantes, né? Como é que é o monstro que tem várias cabeças? Povo. Hidra. Oi? Hidra. Né? E aí era uma cabecinha pequena lá. E os grandões, a cabeça do sistema maior, acabou tomando prejuízo. Porque quem banca o Fundo Garantidor de Crédito é o próprio sistema. Beleza? Na verdade, os maiores contribuintes do Fundo Garantidor são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. O Itaú, Bradesco e Unibanco, o Itaú, Bradesco e Santander participam também, minoritariamente. Tá bom. Mais de 60% é Banco do Brasil e Caixa Econômica. Tá bom. Beleza. Mas aí, eles acabaram, né, tendo esse problema. Para eles, era melhor liquidar e botar esse dinheiro na liquidação lá do... Foi liquidação, é isso? O termo correto? Do Banco Master. Só que aonde estava o cheque-mate do cara? Que ele tinha a estrutura política na mão, né? E o BTG, pelo que você está me entendendo... Política e jurídica. O BTG, pelo que você está me dizendo, o que ele fez? Porra, para eu não tomar esse prejuízo aqui... Vou entregar todo mundo. Eu vou entregar todo mundo. Aí eu preciso contextualizar a história do BTG, porque o camarada lá foi preso também, porque em algum momento o sistema se voltou contra ele, né? Ele ficou preso 2 dias. Lá em Bangu 8, ele disse assim, se eu não sair amanhã, eu vou entregar todo mundo. No dia seguinte, são eliminar. والله دولة نفطية ما بتتحمل هذا حتى نحن نتحمل 5 مليار دولار وهي كلها بدها تنصرف على الموظفين وعلى الأسرى وعلى غيرهم Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Caso envolvendo Flávio Bolsonaro, Daniel Porcaro e novos vazamentos expõe mais uma vez um país mergulhado em crise política. Mas o problema do Brasil vai muito além disso. Enquanto o país se perde, crises sucessivas, o STF, Supremo, continua avançando sobre liberdades fundamentais, sobre o equilíbrio entre os poderes e sobre direitos básicos. E com isso, chegou a hora também de discutir seriamente o Brasil que queremos construir.
passar além do mero retorno à normalidade que é fundamental. Um Brasil decente, um Brasil rico, um Brasil seguro. Esse é o tema do Opinião na Mesa de hoje. Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira, presidente da Gazeta do Povo. Meus caros, o país atravessou mais uma semana de turbulência política importante, agora com vazamento de mensagens envolvendo Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro. A Gazeta do Povo vai acompanhar cada etapa dessa história com a seriedade que o caso exige, sem seletividade e sem precipitar as conclusões. E enquanto o país se perde em vazamentos e disputas de poder, com pouca pressão, a nosso ver, por outro lado, pelo esclarecimento das graves situações de conflito de interesse dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, pensemos, por exemplo, no contrato advocatício, aquele dos 129 milhões de reais, enquanto isso ocorre, o Supremo Tribunal continua avançando sobre direitos e liberdades fundamentais. Nessa semana, abriu-se um processo contra o governador Romeu Zema por críticas dirigidas ao ministro Gilmar Mendes. Ao mesmo tempo, vimos ser derrubada a lei do Espírito Santo que garantia aos pais o direito de retirar seus filhos de aula sobre identidade de gênero. Há um padrão aqui. Eu os convido a se dar conta disso. O que está em curso é uma transformação profunda da relação entre Estado e sociedade no Brasil. Liberdades que pareciam sólidas passam a depender do humor das autoridades. Direitos constitucionais básicos vão sendo relativizados. O espaço legítimo da divergência democrática vai se estreitando. Diante da crítica legítima, intimidação e supressão de garantias. Diante de temas moralmente controversos, em que seria de se esperar uma maior contenção do judiciário para que prevalecesse a legitimidade de decidir do legislativo, o Supremo intervém, usurpando todas as prerrogativas democráticas de quem foi eleito pelo voto popular. Por tudo isso, a palavra mais importante nesse momento continua sendo esta, que temos repetido já inúmeras vezes: normalidade. O Brasil precisa voltar à normalidade. Normalidade institucional, normalidade democrática, normalidade jurídica. Nada é mais urgente do que reconstruir esse ambiente de normalidade institucional. E as eleições de outubro vão ser o grande momento dessa reconstrução. Mas seria uma pena se as eleições do próximo ano, as eleições deste ano, se resumissem a isso. Porque se nós não dormirmos no ponto, se procurarmos nos formar e nos informar melhor nesses meses que nos separam da eleição, se, com respeito e bom senso, convencermos mais familiares, colegas e amigos da importância de deixarmos para trás esses tempos sombrios de conluio entre o Executivo e o Judiciário, nós vamos alcançar um novo horizonte de normalidade. É possível, de equilíbrio de poderes, de segurança jurídica. E por isso, a gente já precisa começar a ter em mente, a gente já precisa começar a pensar no Brasil que queremos, que não pode ser aquele em que todo mundo na defensiva fica apenas tentando impedir que as coisas piorem. O país precisa voltar a pensar grande. É claro que a conquista de coisas simples já seriam suficientes para nos encher de alegria. Poder trabalhar, criar os filhos em paz, abrir um negócio sem enlouquecer com carimbos e burocracias, caminhar na rua sem medo, poder discordar politicamente de colegas, sem ter em vista que isso se poderá transformar num problema judicial. Mas eu acho que acho que todos os que nos ouvem, todos os brasileiros, podemos sonhar com um pouco mais do que isso. Com isso e com todas as derivações que isso pode trazer. E aí eu pensaria, talvez na seguinte formulação: sonhar com uma sociedade cheia de vitalidade, borbulhando de ideias e de iniciativas, que se desenvolve rapidamente. Uma sociedade cheia de paixão pelo que é bom e nobre e profundamente democrática. E é precisamente esse o horizonte que a Gazeta do Povo quer abrir. É essa linha de cobertura que a Gazeta do Povo começa a oferecer de agora até as eleições. E aqui, internamente, com a equipe, pensando nisso, a gente foi pensando como esquematizar esse Brasil que queremos. E o fizemos em 3 grandes frentes, em 3 grandes perspectivas ou objetivos. Claro que eles não esgotam todas as perspectivas possíveis, todas as dimensões, mas acho que são um bom início. Queremos, resumidamente, um Brasil rico, um Brasil decente e um Brasil seguro. Vejam se não faz sentido. Um Brasil rico, porque é perfeitamente possível que o Brasil alcance níveis de prosperidade hoje vistos apenas em países desenvolvidos. E nós temos certeza disso aqui na Gazeta. O brasileiro
trabalha muito, empreende muito, tem criatividade, tem capacidade de adaptação e tem enorme energia produtiva. O que falta ao país, a nosso ver, não é talento, mas o que falta é destravar o talento que já existe. É destravar tantos potenciais inexplorados, tantos potenciais que poderiam florescer e não florescem. Destravar, seja pela educação, seja pelos horizontes inspiradores que sejamos capazes de oferecer, seja pela quebra das correntes que nos amarram. E quando eu falo dessas correntes, penso tanto nas burocracias e restrições absurdas, quanto também numa cultura do vitimismo e do conflito que tende a opor opressores a oprimidos e que, embora bem intencionada, desrespeita a autonomia e o protagonismo das pessoas. Destravar também pelo capital produtivo que se consiga tornar disponível para o maior número possível de trabalhadores, que eles possam contar com essas ferramentas que a tecnologia hoje oferece e permite, né, para aumentar a produtividade. A Gazeta do Povo conversou nos últimos meses com economistas de diferentes correntes. A espinha dorsal da conversa era a seguinte: a gente propunha o seguinte problema. O que é necessário fazer para que o Brasil alcance uma renda per capita de país desenvolvido? E em quanto tempo isso seria possível, seria factível? E há algo surpreendente em todas essas conversas. Embora possam variar os detalhes, houve uma ampla convergência quanto às soluções fundamentais para o crescimento brasileiro. Responsabilidade fiscal. Um Estado mais leve com uma reforma administrativa inteligente. Educação básica de alta qualidade. Liberdade e facilidade para empreender com a redução da burocracia sufocante. Simplificação tributária séria. Segurança jurídica, abertura econômica, investimento em infraestrutura, entre outros itens. Acho que é um quadro inicial. E, a nosso ver, nada disso exige genialidade revolucionária. Exige compromisso e coragem políticas. Coragem, talvez, para enterrar de vez essa situação tão absurda em que o Brasil se encontra, né? Em que às vezes parece mais fácil abrir um inquérito do que abrir uma empresa. Então, um Brasil rico. Mas também queremos discutir um Brasil decente, um país que respeita a própria Constituição, que leva a sério o Estado democrático de direito, que protege a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, o devido processo legal, o equilíbrio entre os poderes. Agora, quando pensamos num Brasil decente, não é apenas isso. Um Brasil decente é também um país que não contemporiza com a corrupção, que não aceita a degradação moral da vida pública como se fosse inevitável, que tem coragem e meios para enfrentar tanto aqueles desvios que caracterizam, sim, crimes, crime de corrupção, corrupção ativa, corrupção passiva, mas também aqueles padrões de conduta que geram enorme risco de desvio, como os conflitos de interesse e tantos compadrios espúrios, né, de todo o gênero. Precisamos voltar a esperar integridade, coragem e senso de dever de quem exerce o poder. E é possível. Então, um Brasil decente. E, por fim, um Brasil seguro. Talvez não haja hoje, né, não exista sofrimento mais concreto para o brasileiro comum, para o cidadão comum, para todos nós, do que a insegurança. Famílias reféns do medo. Comerciantes acuados. Cidades dominadas pelo crime organizado. Facções expandindo o seu poder econômico e territorial, chegando inclusive a se infiltrar nos 6 poderes. Fronteiras descontroladas. Um sistema que frequentemente parece mais duro com o cidadão honesto, com você, comigo, do que com o criminoso profissional. Um país minimamente civilizado não pode aceitar isso como paisagem. Segurança pública não é um tema secundário, é condição básica para a liberdade, para a prosperidade, para a dignidade humana. Então, esses são as três grandes dimensões. Um Brasil rico, um Brasil decente, um Brasil seguro. Então, daqui até as eleições, e nós já começamos, já publicamos as primeiras matérias, faremos uma série de reportagens, entrevistas, análises voltadas precisamente para abrir esses horizontes. Esse conteúdo vai estar disperso dentro dos demais itens todos, né, da nossa cobertura cotidiana. O que no fundo queremos é mais discussão séria sobre o país que queremos construir. Porque o Brasil não nasceu para ser eternamente um país paralisado pela mediocridade, pelo medo e pela desordem institucional. A nosso ver, o Brasil continua sendo um país extraordinário. Basta não atrapalhá-lo tanto. E está na hora
de voltar a acreditar nisso. Não deixe de nos acompanhar. E se isso faz sentido para você, compartilhe e dê a conhecer o nosso trabalho a mais pessoas. Um grande abraço. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho.